São Paulo ontem aí pra cima do Bahia, 2-0, né, cara? Vitória importante, como a gente comentou aqui no pré-jogo. Era um tipo de jogo aí que os 3 pontos eram inegociáveis. Não dava pro São Paulo não vencer o jogo de ontem. Tinha que ganhar de qualquer forma por várias razões. Já tem tempo que o time não ganha. A última vitória foi contra o Fortaleza. O jogo de ontem foi o último jogo do São Paulo aí no Morumbi, jogando em casa. Não tem mais Morumbi, ontem foi a despedida do São Paulo aí, né, jogando em casa. Então, tipo assim, cara, já vários times próximos do São Paulo ali, né? O próprio Vasco já tinha passado o São Paulo na última rodada. O Corinthians venceu ontem, né? Jogou mais cedo, também tinha passado o São Paulo, né, cara? Então, tipo assim, ontem era um tipo de jogo que era inegociável. Os 3 pontos. O São Paulo conseguiu aí fazer um bom jogo, venceu por 2-0. Eu vi algumas pessoas comentando, pô, venceu, mas não me convenceu. Enfim, cada um tem a sua opinião, né? Democracia, cada um dá a sua opinião, né? Quem discordar, concordar também, tá tudo certo. Eu acho, tá, que foi um bom jogo. O primeiro tempo do São Paulo foi excelente, tá? Ótimo aí, excelente. E pra mim convenceu. Gostei bastante do que eu vi. E a atuação de ontem do São Paulo foi no nível daquelas que quando o São Paulo, desde quando o Crespo chegou, emendou uma sequência boa, né? Subiu na tabela. E o São Paulo fez vários jogos bons, né, cara? Contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, Fluminense. Pô, vários jogos bons o São Paulo fez aí. Muito bons jogando dentro de casa. E o jogo de contra o Bahia foi no padrão dessas que eu citei, né? Que o São Paulo conseguiu aquela sequência para subir na tabela. Né? Primeiro tempo muito bom mesmo, cara. Primeiro tempo não teve nada do que falar do São Paulo. Segundo tempo ali 2-0, o São Paulo só controlou o jogo. Foi um jogo até que tranquilo, até, né, pelo momento do São Paulo, foi um jogo até tranquilo, não sofremos. Aí Rafael fez uma defesa aqui, outra ali, mas no geral, né, a gente não sofreu, não teve abafa no final do Bahia, nada. Foi um jogo ali tranquilo, tanto que o segundo tempo inteiro só foi com o São Paulo controlando, né? Aí o que acontece, rapaziada? Aí eu falei sobre a questão da atuação, né, do São Paulo, que foi no nível do que a gente viu nos jogos anteriores, né, quando a gente teve aquela sequência com o Crespo. A intensidade do São Paulo no primeiro tempo foi coisa de maluco, tá, irmão? Coisa de maluco, time muito intenso, ligado no 220, mordendo a saída de bola, né, irmão? Quando o São Paulo perdia a bola, já marcava pressão ali, sufocando a defesa do Bahia para poder recuperar já a bola, irmão. O Bahia, quando tava com a bola, teve um lance, foi curioso, né? Quando o Bahia tava com a bola, né, o jogador do Bahia recuou a bola pro goleiro, porque tinha 3 jogadores do São Paulo marcando só o goleiro. Né, pra você ver os caras numa fome, numa intensidade absurda que tinha muito tempo que eu não via. Né? Então ontem, especialmente no primeiro tempo, deu gosto de ver o São Paulo jogar aí, né, cara? Fez 2-0 no primeiro tempo e ainda teve gol anulado. Esse gol anulado do São Paulo, eu vou te contar, cara. Olha, quando eu falo pra vocês que é curioso, né, cara? Que tipo assim, na dúvida os caras marcam contra a gente. Por quê? Eu nem falei isso aqui no jogo contra o Mirassol, porque teve tanta coisa pra gente falar contra o Mirassol, né? 3-0, né? Foi 3-0 aquele jogo que eu nem comentei sobre essa questão. O segundo pênalti do Mirassol, o segundo pênalti, foi o segundo pênalti ou foi o segundo gol? Acho que foi o segundo pênalti, foi o 3-0. No segundo gol do Mirassol de pênalti, teve cruzamento na área, o jogador do Mirassol participa do lance, só que ele estava impedido. O que o árbitro fez? Ignorou e marcou o pênalti. Aí ontem, simplesmente, teve uma cobrança de falta na área, o Alan Franco participa da jogada e o árbitro simplesmente marca impedimento. No caso, o Bandeirinha marcou impedimento, aí anula o gol do São Paulo, né? Aí anula o gol do São Paulo por impedimento e não anulou o pênalti do Mirassol, porque o jogador do Mirassol estava impedido, sendo que ele participou também da jogada que gerou o pênalti. Né? Então, tipo assim, cara, quando é lá contra o Mirassol, os caras foram marcar o pênalti. Aí ontem, cadê o mesmo critério? Não teve o mesmo critério. Foram lá e anularam o gol do São Paulo, entendeu, cara? Tipo assim, cara, o Alan Franco nem na bola pegou, nem triscou na bola, né, cara? Tipo assim, esse negócio de que participou da jogada é um negócio muito interpretativo. Eu acho que no caso de ontem, do Alan Franco, eu acho que ele não participou, tá? Deu um cruzamento na área, né? Passou pelo Alan Franco, o Arboleda joga para dentro da área, para pequena área, e o Lucas cabeceia e faz o gol, tá? Eu acho, na minha opinião, que o gol foi mal anulado, entendeu? O gol foi mal anulado. Aí, a questão é o critério, né? Quando é contra o São Paulo lá no Mirassol, os caras vão lá e marcam a favor do Mirassol. Aí contra o São Paulo, contra o Bahia ontem, no gol do São Paulo, vai lá e tira o gol do São Paulo por causa disso. Cadê o critério? Aquela questão que todo mundo reclama. Não tem critério no Brasil. Não tem critério, né? Questão da arbitragem, né, cara? Já estamos meio cansados de falar aí já, né, rapaz? Sobre o jogo, né, rapaziada? É isso. Bom primeiro tempo de São Paulo. Muito bom ali. O Bahia teve a chance de empatar. Acho que foi a chance mais
mais clara do Bahia foi aquela do Jean Lucas, né? Que teve ali no início da jogada, foi um erro do Marcos Antônio. Lá no ataque, né, cara? Ele perde a bola. Aí o jogador do Bahia recupera, dá o passe, acho que é pro Nestor. Né, o Nestor dá o passe no meu campo pro Jean Lucas, né? Que ele passa igual um foguete ali pela defesa do São Paulo. Sai cara a cara com o Rafael e ele perdeu o gol, né? Chutou pra fora, tirou muito aí do Rafael. Nesse lance tava 1-0 pro São Paulo, né? Então se o Jean Lucas faz, seria o gol de empate, ele não fez. Aí depois a gente teve o gol do Lucas anulado, né? Que foi anulado pela arbitragem porque falaram que o Alan Franco participou do gol. E logo depois, né, cara, teve o golaço aí do Adilho para fazer 2-0, né? Aí encerrou o primeiro tempo muito intenso do São Paulo, muito bom, marcando pressão, produzindo, né, cara? Como eu falei, teve um escapado outro ali do Bahia, mas o São Paulo controlou bem, tomou as rédeas da partida, controlou bem a partida, né, cara? São Paulo mandou no primeiro tempo aí, foi muito bom o primeiro tempo do São Paulo. E fomos assim pro intervalo. Segundo tempo, só controlou. Aí no segundo tempo foi um jogo com mais falta, né, cara? Não teve tanta intensidade no segundo tempo quanto teve no primeiro. Entendeu, pô? Já no começo do jogo, o jogo já ficou um tempão parado, né? Porque o Bahia teve. Inclusive, curioso, né, cara? Teve 2 jogadores que o Ceni colocou no intervalo. Né? Ele fez 3 mudanças no intervalo. E das 3 mudanças dos caras que entraram, 2 se machucaram de uma vez ali. Né? Um se machucou, logo depois o outro caiu também e foi substituído, né? Só aí já ficou um tempão parado. O jogo então foi um jogo mais lento no segundo tempo, com bastante falta. Entendeu? O São Paulo só controlando, administrando ali o jogo, tentando desacelerar o jogo, porque o Bahia estava tentando pressionar, marcar a pressão, porque estava perdendo, né? Não tinha outra alternativa. Né? O Rafael fez uma defesa importante com menos de 1 minuto do segundo tempo. E acho que foi só, de chance perigosa aí do Bahia, né? Em nenhum momento no segundo tempo o Bahia ameaçou que ia empatar ou algo do tipo, né? Como eu falei, teve essa defesa do Rafael aí no começo do segundo tempo e só, né? Foi um jogo aí que a gente controlou muito bem na segunda etapa. E no finalzinho, cara, da metade pro final do jogo, tivemos aí algumas chances até de fazer o terceiro gol, né? Teve uma chance do Ferreirinha ali que cruzaram na área, que o Ferreirinha tava dormindo, né? Tava no mundo da lua, acabou que na hora que ele recebeu a bola, né, não sabia se dominava, se estava pro gol, se dava o passo para trás, perdeu ali a bola no cruzamento que teve. Aí depois teve o Tapa saindo cara a cara com o goleiro do Bel, uma chance claríssima que ele perdeu, né, cara a cara aí, tipo assim, um tipo de gol que não pode perder, né, foi bem parecido com o do Jean Lucas no primeiro tempo, o Tapa perdeu. E depois teve uma chance parecida com o Mailton perdeu, né, que ele também saiu na cara do gol. No lance do Mailton, o Mailton não teve tanto ângulo quanto tinha o Tapia, né? No lance que eu falei que o Tapia perdeu. Mas o Mailton também perdeu um gol na cara do goleiro. E não é só aí 3 chances que o São Paulo teve para fazer o terceiro gol, né? Até o quarto, né? Se tivesse aproveitado aí as oportunidades. Então é isso, cara. Segundo tempo, primeiro tempo muito bom do São Paulo, né? Tanto em questão de atuação, de efetividade, né? De aproveitar as oportunidades. Entendeu? O time jogou bem, produziu, muito intenso. E é isso, cara. Gostei muito do primeiro tempo de São Paulo, né? Vi gente falando que não convenceu, cara, assim. Mas sabe que o São Paulo não jogou no segundo tempo o que jogou no primeiro, que o time jogou mal, muito pelo contrário, né? Tipo assim, o São Paulo tava na intensidade, irmão, muito alta, uma intensidade muito alta na primeira etapa. Era até natural que no segundo tempo não teria mais aquela intensidade, até porque o time tava ganhando por 2-0, né? Então era óbvio que o Bahia ia vir pra cima, então você, né, cara, começa a administrar ali, controlar mais o jogo, ter mais aposta, desacelerar o jogo quando o Bahia, né, acelerar aí, porque os caras estavam correndo atrás do resultado. Então, cara, assim, pra mim convenceu, gostei do que eu vi, bom jogo no São Paulo, especialmente aí na primeira etapa. O primeiro tempo foi tão bom que o segundo tempo só controlou, né, só controlou aí, só administrou a partida, né. Deixa eu pegar aqui a escalação pra gente falar sobre o time do São Paulo, né, pra gente comentar aqui. A gente teve aí ontem o Lucas, numa provável escalação, tava Luciano e Tapia ou Lucas e Tapia. Acabou que o Tapia ficou no banco e entrou Lucas e Luciano aí, os dois fazendo a dupla de ataque do São Paulo no jogo de ontem. Então, vamos lá, Rafael, muito bom, excelente, baliza 0, não tomou gol e fez umas 3 boas defesas no jogo, então foi muito bem. Sabino, Arboleda e Alan Franco fizeram um bom jogo, acho que foram seguros aí. O Mike fez um bom jogo também, seguro, e deu assistência pro primeiro gol do Luciano. Né? Primeiro gol do... Cara, acho que eu nem falei do primeiro gol do Luciano, né, cara? Tipo assim, eu comecei a falar aqui do jogo, acho que nem falei do primeiro gol do Luciano, que foi um golaço, né? Que o Luciano recebe no meio, dá o passe na direita pro Mike. O Mike domina e joga, né, cara, pra trás, pra dentro da área. O Luciano, uma chapada linda, tá, pô? Finalização maravilhosa do Luciano.
para fazer aí 1-0 com a assistência do Mike, né, que ontem teve mais uma chance, aproveitou e jogou muito bem o Mike. Do outro lado, o Enzo Dias também jogou muito bem, um dos melhores em campo, gostei bastante do que eu vi do Enzo Dias. Pablo Maia foi ok, não achei que ele foi tão bem, mas não achei que ele jogou mal como eu vi alguns falando, achei que foi ok, né, regular na média aí. Bobadilha jogou muito bem, também um dos melhores em campo, inclusive fez o segundo gol, né, baita jogo do Bobadilha. Marcos André fez um bom jogo, não daquele nível que a gente já viu, mas fez uma boa atuação, uma atuação segura aí. Luciano foi o cara do jogo, fez o primeiro gol, um golaço, uma baita finalização. E o segundo gol, cara, é um passe mais 18, um passe pornográfico, né? Tipo assim, uma brincadeira de mau gosto o passe do Luciano. Aquela letra do Luciano, em qualquer circunstância, ela é bonita, porque a gente tá falando de um passe de letra, né? Que é uma assistência de letra, né? Para um gol. Então, tipo assim, automaticamente já é um lance bonito, né? Porque é um lance de efeito, uma letra. Quando você para olhar que o Pablo Maia dá o lançamento pro Luciano, tá? O lançamento no alto, tá? Não foi um passe rasteiro no chão. Foi um lançamento no alto, então, tipo assim, foi um lançamento e de primeira o Luciano já deu um passe, né? Então, tipo assim, não foi que ele tava com a bola, né? Ali dominado, não, cara. Foi um lançamento, né, cara? Que a bola tava no alto e ele já emendou um passe de letra que foi bem bonito mesmo, né? Pra deixar o Bobadilha na cara do gol e o Bobadilha fazer o 2-0, então muito bem aí o Luciano, né, cara? Um gol e uma assistência participando diretamente aí, sendo bastante decisivo. Ótimo jogo, o melhor em campo, não tem como ser outro. E o Lucas, cara, ontem eu acho que fez o melhor jogo desde que ele voltou de lesão, né? Eu achei que contra o Mirassol, ele já estava se movimentando mais, chamando mais o jogo aí. Jogou bem contra o Mirassol, Gabriel? Ninguém jogou bem, né? Mas eu achei que contra o Mirassol ele estava mais participativo, chamando mais o jogo para ele. E ontem também vi isso. Chegou até a fazer um gol, né? Que eu acho que foi mal anulado, mas teve o lance do Alan Franco, né, que participou da jogada segundo a arbitragem, e ele veio até o gol, mas estava impedido segundo a arbitragem, o Alan Franco, e acabou o gol dele foi anulado, né, cara, mas eu achei que ele foi uma boa atuação, o melhor jogo dele desde que ele voltou aí de lesão, né. Mailton não entrou legal, né, cara, Mailton entrou no intervalo no lugar do Mike já estava com o amarelo, Mailton não entrou legal, cara, errou muito os primeiros lances dele, cara, no começo ele errou tudo, né, depois ele foi melhorando aí, mas não entrou legal o Mailton não. Tapia, ok, teve uma chance que de novo não pode perder. Na estreia dele contra o Corinthians, ele perdeu um gol igualzinho, né? Que saiu da cara do goleiro e perdeu. Ontem de novo. É um tipo de gol que não pode perder, cara. É que acabou aqui no resultado final, não fez falta, mas poderia ter feito, né? É um tipo de gol que ele já perdeu e ontem ele repetiu. Não pode perder esse tipo de gol. Luiz Gustavo tá bem no finalzinho, né, cara? Dá nem pra avaliar direito. Ferreirinha, não gostei, tá? Teve um cruzamento na área lá que ele recebeu que, né, parecia que ele tava perdido no mundo da lua, não entrou ligado no jogo. E o Ferreirinha perdeu muito espaço nos últimos jogos, tem que, irmão, voltar a jogar bola aí, porque tá perdendo espaço, né? O Negruz também entrou, faltando 5 minutinhos, né, nem deu nem pra pegar na bola aí, não deu pra avaliar, né? No geral é isso, achei que o Curiense foi bem, né, o time bem armado, organizado, aí, né, cara, tomando as rédeas, o controle do jogo, gostei bastante do que eu vi aí, uma boa atuação do São Paulo, uma vitória tranquila, até pelo que o São Paulo fez no primeiro tempo, segundo tempo só controlou e administrou. Aí, tá bom?